Fala aí galera, tudo bom com vocês? Professor Matheus aqui. Hoje veremos o módulo 14 de Física 1. É um módulo que fala sobre lançamento oblíquo, que é aquele lançamento, que você quando lança tem um ângulozinho entre a sua mão, e a horizontal. E aí a gente vai fazer aquele bate-papo de sempre em duas partes do vídeo. Primeira parte eu vou fazer com vocês os conceitos e as fórmulas, trabalhar um pouquinho aqui um resumo do módulo com vocês e depois a gente corta o vídeo e segue para a parte de exercício, beleza? Então vamos começar aqui para a gente não enrolar muito. E aí galera, vamos começar aqui então? Já botei o resumo no quadro, mas antes de falar de lançamento oblíquo, só para lembrar, tá? Já vimos 3 tipos de lançamento. O primeiro deles foi aquele de lançamento de queda livre, que não é bem um lançamento, você só solta o objeto e ele vai cair em queda livre, obviamente, porque ele vai cair sem resistência do ar e sem que nada atrapalhe ele, e você não tem velocidade inicial aqui, ele somente cai mesmo. Então o primeiro é queda livre. O segundo que a gente viu é aquele de lançamento vertical, que é quando você pega o objeto e joga ele para cima e ele sobe e desce, mas somente na vertical. Também tem o caso de você pegar ele e jogar para baixo, mas também é na vertical. De qualquer forma, você já tem uma velocidade inicial nesse seu lançamento aí, é um diferencial para a queda livre. E o outro que a gente viu indo agora também, foi o lançamento horizontal, que o objeto já vinha com uma velocidade na horizontal, um Vx que a gente fala, na verdade um V0x, porque era a velocidade inicial na horizontal. E aí de repente ele começava a cair, tanto que tinha questão que era uma bolinha rolando numa mesa, ou sei lá, um objeto vem e cai no precipício, mas sempre tinha uma velocidade inicial na horizontal e de repente ele caía. Aí fazia 2 movimentos, de ir para frente e para baixo, que a gente juntava os dois e dava uma parábola. Qual é a novidade aqui? Esse movimento parece mais com o horizontal, só que tem um diferencial, porque no horizontal já tinha a primeira velocidade. Aqui você vai lançar do zero, você vai pegar uma bolinha que seja, um objeto, e vai jogar ele. A diferença aqui é que você pode jogar ele na diagonal, você vai jogar ele agora, não vai ser só no horizontal e nem só na vertical. Você vai jogar ele de forma que faça um ângulo aqui, cria-se um ângulo. Você não vai jogar nem reto, nem para cima, você vai jogar ele meio torto, digamos assim, na diagonal. E aí, quando você faz isso, o que acontece é que surge um ângulo de lançamento. Você vai lançar um objeto com um ângulozinho aqui. E esse ângulo, obviamente, ele acaba entrando nas nossas contas. O símbolo de ângulo da matemática é aquela bolinha com traço, que a gente chama de θ, beleza? E aí isso aí vai interferir, eu falei com vocês, nas nossas contas. Por quê? Na matemática da nossa matéria aqui, matemática que envolve física, a gente nunca consegue fazer contas na diagonal. Não é que nunca consiga, a gente evita fazer contas na diagonal. A gente prefere fazer contas na vertical ou na horizontal. E é o que a gente vai ter que fazer aqui. A gente vai ter que, famoso, decompor o vetor. Ou seja, essa velocidade aqui, que está na diagonal, de verdinho, eu consigo separar ela em 2 fórmulas, 2 faces, digamos assim. Ela vai ter um componente que a gente chama de V0x, que é o componente horizontal dela, porque ela na verdade é um vetor, a gente já viu essa matéria lá no primeiro ano e tal. Ela vai ter um componente na horizontal e vai ter um componente, vou colocar de cor aqui, vou botar um roxinho, vai ter um componente na vertical. Então, vertical aqui, V0y. Então, a gente vai trabalhar com 2 contas, igual a gente fazia lá no lançamento horizontal. Tinha a parte que era só do alcance, que era a parte deitada, horizontal mesmo, e tinha a parte da altura que ele caía, que era a parte vertical, que a gente chamava de V0y, ou então H igual a GT, para achar a altura, e por aí vai. É a mesma ideia, só que agora vai aparecer esse ângulo. E qual é a grande diferença? Quando você trabalhar com velocidades, tem que tomar cuidado porque, por exemplo, Vx vai ser o V0 vezes o cosseno do ângulo do lançamento, E só uma peça importante, eu botei aqui Vx e falei com vocês de V0x, Detalhe importante, já grava aí para vocês não esquecerem. A parte horizontal, ela segue aquela ideia de movimento uniforme. No movimento horizontal, então assim, na parte deitada da nossa matéria aqui, na parte horizontal, toda ela vai ser basicamente movimento uniforme, MU, movimento uniforme, que é a ideia de velocidade constante, Então, eu botei aqui Vx igual a V0 cosseno do θ, cosseno do ângulo, porque o V0x ele é constante, Você pode botar V0x aqui,
ou só Vx que vai funcionar da mesma forma. Beleza? E aí tem a parte do Vy. O V0y aí já é outro movimento. O V0y, vou botar aqui de rostinho para seguir a ordem das cores, né? O V0y ele já é aquele MUV, movimento uniformemente variável. Então funcionam todas aquelas formas que a gente conhece, V igual a V0, mais ou menos AT, né? Aqui a gente faz a gravidade, mas V igual a V0 mais AT. Aquela Torricelli também funciona para cá, todas as três funcionam, beleza? E aí, né, a diferença é que o V0y vai ser o V0 e aí vezes o seno. Para quem não se liga esse negócio de seno e cosseno, é fácil de lembrar, porque olha só, lembra daquela piadinha do seno sem sono, cosseno com sono? Com sono é o deitado, então com sono é o Vx, né? Deitadinho com sono. O V0y é o sem sono, está em pé. Sem sono, você vai usar o seno na hora de fazer a continha do V0y, né? Se precisar, claro, depende da questão. E aí, indo um pouco mais além, depois do lançamento, né, o que acontece? A sua bolinha ela faz uma trajetória parabólica, porque ela faz tanto, né, ir para frente quanto subir e descer. Então ela faz dois movimentos, claro que assim, um movimento só na horizontal, outro só na vertical, mas que o nosso olho entende como uma parábola, né? Ele vai ler essa trajetória como uma parábola. E aí a coisa mais, né, digamos assim, fundamental para a nossa matéria é justamente aqui, ó. Deixa eu botar de vermelhinho, porque a nossa bolinha é vermelha, né? Então a parte mais, digamos assim, importante das questões, elas trabalham sempre com a altura máxima. Vou botar aqui, ó, puxar. A altura máxima, H max. Beleza? Porque é uma relação muito importante para a física e como ela é muito importante, já dei uma dica para vocês aqui, ó. O Vy, a velocidade na vertical, quando a altura for máxima, é zero. Botei aqui, ó, Vy igual a zero quando a altura é máxima. Isso aí é uma coisa que tem que gravar mesmo, gente, porque isso aqui é fundamental. Tá? Aí, por que é zero? Bom, lembra que aqui, né, funciona a gravidade da Terra não foi desligada, tá? E a gravidade, né, ela geralmente é para baixo. Nunca vi ninguém sendo jogado para cima, então geralmente é para baixo. O que acontece? O V0y ele começa com um valor, sei lá, de 10. E enquanto sobe, a gravidade vai desacelerando ele, vai freando esse movimento. Então começa com 10, aí vai subindo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Lá na altura máxima, a velocidade dele é 0. E depois que chega no 0, volta, né, a cair. E aí volta a somar a velocidade, se é que podemos dizer assim. Então, tipo, 10... 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Depois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A velocidade, né, V0y, se valer 10, acaba valendo 10 também no final. E ele vai sempre, né, seguindo a ordem de primeiro, ele vai sendo diminuído, chega no 0, depois sendo acrescentado de novo, porque na parte da descida, ele está a favor da gravidade. Mas a informação mais importante, né, digamos assim, é justamente esse lance do Vy igual a zero. Por quê? Com essa informação eu consigo fazer umas jogadas matemáticas lá nas fórmulas de Torricelli, por exemplo. E aí eu chego numa relação que vocês vão usar muito porque é mais fácil de bater logo na cara, assim. A relação que a gente vai usar muito é essa aqui, ó. A altura máxima igual a V0y ao quadrado dividido por 2g. 2g é a gravidade, tá? E aí quando o cara perguntar, qual é a altura máxima do lançamento, tal, já vem aqui direto porque poupa um bom trabalho. Você pode usar as equações de M e o V, mas é aquilo, já tem uma fórmula meio que pronta e batida para você usar. É muito mais prático, beleza? E aí tem uma outra, obviamente, né, tem uma outra parte que importa pra gente, que é a parte horizontal. E na horizontal, nesse tipo de questão, a gente chama de alcance, lembra? Que é o alcance que o objeto tem, né, quanto que ele se desloca na horizontal, qual é o ΔS, entre aspas, que ele vai ter, então a gente chama de alcance. E aí, né, tem uma fórmula batida também que já antecipa problemas. Você não precisa fazer aquela A igual a Vx vezes T, lembra que tinha uma formulinha lá na outra matéria de alcance? Que era essa aqui, vou até botar, mas vou apagar, né? Vx vezes T. Porque aí, nessa fórmula aqui, você fica refém de achar o tempo, né? Quando você não tiver o tempo, eles já bolaram uma fórmula que te, né, adianta o serviço. Se quiser achar o alcance do objeto, basta utilizar essa formulinha aqui, ó.
V0 ao quadrado, seno de 2θ. Esse 2θ aqui é importante, tá? Por quê? Olha só, eu não botei valor de θ aqui, mas tu imagina que meu ângulo fosse de 30. Só um OBSzinho bobo. Se eu boto aqui seno de 2θ, é 2 vezes 30, tá? 2 vezes 30. Se eu fosse fazer a conta, teria que botar seno de 60. Não dá esse mole, porque isso aqui é fundamental para nossa conta. Deixa eu apagar aqui para não embolar, tá? Então assim, essa formulinha aqui do V0 ao quadrado, seno de 2θ, dividido por G só nessa gravidade, ela é um adianto para a fórmula do alcance, né? Você não precisa achar o tempo, e geralmente as questões dessa matéria não te dá tempo mesmo não. Ela só vai te dar a velocidade inicial e o ângulo. Então basicamente você pegar informações de V0 e o valor do θ e basicamente aplicar aqui, sem muito estresse, sem muito mistério, beleza? Deixa eu apagar aqui pra gente não confundir nossa vida. Lembrando, claro, que funcionam as equações de MV e de uniforme se for preciso, mas geralmente não precisa. Já vou adiantar para vocês. E para fechar aqui a parte do conceito, só uma peça importante que eu botei aqui, eu já falei do VY, né, com a altura máxima, já batemos isso, mas tem uma coisa importante que é o maior alcance possível, porque fizeram algumas contas do tipo, pô, se eu jogar muito para cima, ou se eu jogar muito, né, reto, assim, quase sem ângulo nenhum, como eu consigo um alcance maior, né? Como é que eu consigo fazer uma relação do ângulo que eu vou lançar o objeto com o alcance que eu vou ter? E aí perceberam que é o seguinte, se eu jogo muito para cima, ele sobe muito, mas não vai muito para frente, ele só sobe e cai perto onde eu lancei. Se eu jogo muito inclinado, tipo, com quase nenhum ângulo, ele não tem muito tempo para subir, então ele não sobe muito, logo o objeto também cai muito perto. Dessa relação chegaram a uma ideia importante de que o maior alcance possível é justamente 45 graus, ou seja, aqui é 90, né? É metade do ângulo que eu teria máximo. Então, não é nem muito para cima, nem muito para baixo, é na metade certinho, né? Então, o maior alcance possível, 45 graus. Isso é importante porque às vezes perguntam, tá? E é uma questão bobinha, se você lembrar o valor, você já marca lá e ganha um ponto de bobeira. E aquela parte também, que eu já falei com vocês várias vezes, mas né, se bom lembrar, a massa aqui do objeto não interfere, né? Isso aqui ainda é Galileu. E o Galileu teve um maior trabalho, né, na vida dele quase toda para dizer que a massa não interferia na queda livre. Então assim, isso aqui, bem ou mal, utiliza as ideias de queda livre, logo a massa também não vai interferir. Beleza? Então, ó, batemos tudo aqui, batemos as equações que a gente vai usar, batemos as informações importantes. Essa aqui é bom gravar porque, né, é um ponto garantido. E lembrando que dessa vez a gente não vai conseguir fugir de usar o ângulo, tá? Inclusive, só para a gente terminar aqui, ó, esse V0y ao quadrado, você vai ter que usar essa fórmula primeiro e depois trocar aqui, né? Acontece, é a vida. Mas não é tão difícil de fazer. As equações são meio grandes, mas a questão em si vocês vão ver que é sem muito mistério. É basicamente ler e descobrir se você vai usar essa ou essa. Claro que a questão é mais difícil, você vai ter que utilizar MV, mas vamos fazer de cada vez, né? Vamos segurar um pouquinho aqui. Vamos fazer as questões então, para a gente começar a treinar um pouquinho, para ver que não é tão difícil assim. Vou cortar o vídeo e a gente já começa fazendo umas questõezinhas aí. Ó, e vamos começar aqui então pela questão número 1, que é da UERJ, dos conceituais, tá? Já botei aqui uma tabelinha que tem no texto, tem que passar para cá para tentar analisar com vocês. Mas vamos ler, né, o que diz a questão para a gente, né, tentar entender e interpretar essa tabela aí. 3 blocos de mesmo volume, mas de materiais e massas diferentes. Então eu vou botar aqui, ó, primeira informação, massas diferentes. Claro que eu vou anotar isso aqui, mas eu sei que não faz a menor diferença ser massas diferentes, porque Galileu, né, já falou pra gente que numa situação ideal a massa é desprezada. Bom, são lançados obliquamente para o alto de um mesmo ponto do solo. O mesmo ponto do solo, porque então provavelmente, né, a questão diz pra gente isso, que eles vão ser lançados do mesmo ponto, logo os ângulos de lançamento são iguais. Tá? Deixa eu botar aqui, ó, 2 pontinhos iguais. Pronto. Massa diferente, ângulos iguais, na mesma direção e sentido com a mesma velocidade. Logo, a velocidade também é igual. Velocidade V0, né? Também é igual. Então, beleza. Aparentemente está quase tudo igual aí, só a massa que não, mas né, não faz diferença.
Aí ele bota, observe a informação na tabela a seguir. Aí ele bota os materiais dos blocos, ó, chumbo, ferro e granito, para dizer que tem uma diferença de massa ali, né? São caras diferentes. E ele comenta dos alcances. Do chumbo é A1, do ferro é A2, do granito é A3. Claramente. Em relação aos alcances A1, A2 e A3, qual é, né, a relação entre eles? Tá bom. Cara, não tem muito mistério. Lembra aqui, a gente acabou de ver uma fórmula aqui que tinha, né, do alcance, que era velocidade inicial ao quadrado, né, seno de 2θ, e aí a gravidade embaixo aqui para dividir. Por que eu botei essa fórmula só para a gente lembrar? Olha só, ele falou que os ângulos são iguais, então isso aqui não vai mudar. Na verdade, nem o seno, né? Então se o seno não muda, o alcance não muda. E ele comentou que as velocidades iniciais são iguais também. Isso também é igual. Ó. E cara, a gravidade não muda. Então, se eu fosse calcular o valor de A1 com V0 e ângulo aqui, eu ia chegar no valor, sei lá, 10. Chutando, tá? 10. Se eu faço o A2, usando a mesma fórmula e os mesmos valores, eu ia achar de novo isso aqui. Eu ia achar o mesmo valor. Se eu faço A3, adivinha? Eu ia achar a mesma coisa, eles são iguais. Ele tentou jogar esse negócio da massa para enganar a gente, pô, mais pesada, né, para cair mais rápido e tal. Mas a gente sabe que não existe isso. Então, na verdade, a nossa relação aqui de alcance entre os três acaba sendo que o alcance do 1 é igual ao alcance do 2, que é igual ao alcance do 3. A única coisa que poderia fazer isso ser diferente seria se as velocidades iniciais fossem diferentes, não é. E que o ângulo de lançamento fosse diferente, também não é. Se não é, então beleza. Se não é, é todo mundo igual. E aí todo mundo igual é a letra D, lá embaixo. Letra D, marca aí pra gente botar bonitinho. Então, beleza. Primeira questão molezinha, né? Só pra gente desenferrujar aqui e começar a entender como é que funciona também os conceitos. Vamos fazer uma de conta também, pra gente usar uma das fórmulas. Vou cortar aqui. Ó, continuando aqui, ó, pega a questão número 9 dos contextualizados, essa da PUC-Rio aí. Vamos aqui ler o texto. Eu já separei os dados, né, mas vamos ler o texto para entender a pergunta que ele vai fazer para a gente. Ó. Um projétil é lançado com uma velocidade escalar inicial de 20 metros por segundo, com uma inclinação de 30 graus. Então, ó, velocidade inicial 20 metros por segundo e a inclinação, né, o nosso ângulo, 30 graus. Então, ele está lançando dessa forma aqui e o nosso V0 vale 20. Só notar aqui que é V0, né? E eu já botei também aqui uns 5 metros, porque ele fala o seguinte, ó, estando inicialmente a uma altura de 5 metros em relação ao solo. Então o cara pegou, né, ele está a uma altura de 5 metros do chão e lançou o cara para cima. Né? Sei lá, tá em cima de um muro ali, sei lá, no segundo andar de um prédio e jogou para cima o negócio. Tá bom. Ele quer saber a altura máxima que o projétil atinge em relação ao solo, medida em metros, tá? E lá embaixo ele fala que a gravidade vale 10. Então ele quer saber a altura máxima que esse cara vai chegar. Lembra que isso aqui é um movimento, né? Oblíquo, ele vai subir até um limite lá e depois começa a descer. Ele quer saber qual é essa altura aqui, ó. Qual é essa altura máxima em relação ao solo. Eu já sei que 5 metros, né, é garantido. É mais que 5, com certeza. Se tiver alguma opção com 5 aí, você pode já descartar, porque ele já começa com 5. Ele queria saber qual é o máximo que ele vai alcançar aqui. E aí eu consigo calcular essa altura máxima por uma fórmula que eu já conheço, né? A gente já botou aqui no quadro. E aí eu vejo quanto que vale, faço a conta, acho o valor e depois, claro, adiciono ao valor de 5. Beleza? Então vamos lá. A fórmula da altura máxima é essa aqui, para quem tiver esquecido, é V0y ao quadrado divididos por 2g, né? 2 gravidades, digamos assim. Lembrando que, né, a gente consegue calcular V0y. Então eu vou botar aqui, ó, cálculo do V0y. V0y é o V0 vezes, lembra que é seno ou cosseno, né? Y é o em pé. Em pé é o sem sombra, então é seno do ângulo de 30. No caso aqui, né, nosso ângulo é 30. Então vou trocar valores. Ó, vou botar aqui, ó, V0y vai ser o valor de 20 vezes seno de 30, você pode botar meio ou 1 sobre 2, tanto faz, então vou botar aqui 1 sobre 2. Que é o mais famoso, né? Aquela musiquinha 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, né? E aí, ó, corta aqui, ó, 20 com 2,
aqui vai ficar 10, não é isso? Então, velocidade inicial em y acaba sendo de 10 metros por segundo. Então, anotado, bonitinho. Temos um valor que aí eu vou usar agora na fórmula da altura máxima. Vou botar aqui embaixo. A altura máxima vai ser... Já vou adiantar, tá? Não vou repetir a fórmula, beleza? Porque ó, é V0y ao quadrado. Então, ó, 10 ao quadrado. E embaixo vai ficar 20, né? Porque é 2 vezes 10, que é a gravidade. Mas vou botar 20 daqui a pouquinho. A altura máxima, quando eu for fazer a conta, vai ficar o seguinte. Vai ficar aqui, 100 divididos por 20. Beleza? Ou, se quiser, né, adiantar a sua vida, corta um zerinho ali, não custa nada. Vai ficar 10 divididos por 2. E aí é fácil de fazer, porque 10 por 2 dá 5, né? 5 metros. E aí, beleza, acabou. Só não esquece agora de não dar esse mole, tá? Porque assim, 5 metros é esse pedacinho aqui. Isso aqui é 5 metros que sobe. Lembra que tem 5 metros em relação ao chão. Então, digamos assim, a altura total, entre aspas, né? A altura que ele vai, um carinha, né? Olhando aqui de baixo, vai enxergar, são 5 metros mais 5 metros. Então, a altura que uma pessoa, em relação ao solo, enxerga, é um total de 10 metros. Vou botar aqui, ó. Em relação ao solo. Só para a gente não ter dúvida nenhuma. Em relação ao solo. Então, foi. E aí, tem essa opção de resposta aí. Tem 10 metros das nossas opções. 10 metros é a letra B. Beleza? Letra B. Foi aquilo que eu falei com vocês. No geral, essas contas de questões de lançamento oblíquo, elas vão trabalhar ou a parte teórica, que a gente meio que fez na questão número 1 da UERJ, ou então a aplicação de fórmula, geralmente fórmulas diretas, tá? Geralmente já é a própria altura máxima ou aquela formulinha do alcance. Vou fazer uma com vocês também, uma que não trabalha diretamente com isso aqui. Vou fazer uma com vocês que tem que usar aquelas relações de M e V, né, do movimento uniformemente variado, só para a gente ver como é que funciona também, fazer que a gente não passou batido nessa parte, beleza? Vou cortar aqui e a gente já começa na próxima questão. E aí galera, só, volta lá na questão número 4 da Unicamp, lá dos conceituais. Eu sei que está fora de ordem aqui nas nossas questões, mas faz um sentido, tá? Porque eu queria fazer com vocês questões de teoria, acho que envolvessem o cálculo direto e também contas que tivessem a parte de M e V, né? Então, a apostila não faz essa ordem para vocês, né? Eu que montei. E aí fica meio estranho mesmo, mas é número 4 da Unicamp, beleza? Ó, vamos aqui ler o texto, ó. O menino andando de skate com velocidade de V igual a 2,5 metros por segundo em um plano horizontal. Olha só, 2,5 na horizontal. Então vou desenhar aqui, ó, já botei uma bolinha, né? E tá com 2,5 de velocidade x, beleza? Na horizontal. Então, 2,5 metros por segundo. Primeira informação do texto que eu tenho aí. Depois ele fala o seguinte, lança para cima uma bolinha de gude com velocidade de V0 igual a 4 metros por segundo. Quando ele lança para cima, cara, lançar para cima é porque ele tem velocidade, né, na vertical. Então ele bota aqui, ó, V0, e ele bota V0y, tá? Para ter a maldade já, porque eu sei que é na horizontal, 4 metros, ou na vertical, né? 4 metros por segundo. Então V0y, velocidade na vertical. Beleza. E apanha de volta. E ele pede 3 coisinhas lá, não é a última escolha dessa vez, né? Ele quer que a gente esboce a trajetória descrita pela bolinha em relação à Terra, diga qual é a altura máxima e depois diga qual é a distância horizontal que a bolinha percorreu. 3 perguntas. A primeira, cara, não tem muito mistério não, porque olha só, o garotinho estava andando, né? Ele jogou a paradinha para cima, aí continuou andando, obviamente, depois ficou na mão dele. O que aconteceu, se a gente fosse separar, né, digamos assim, vetorialmente as coisas, a bolinha andou para frente, subiu, desceu e andou para frente. Ela fez isso aqui tudo ao mesmo tempo. Claro que o nosso olho não vê, tipo, o nosso olho não é igual papaléguas que primeiro anda e depois cai, né? A gente vê tudo acontecer ao mesmo tempo. E aí o que a gente consegue enxergar é que subir, né, e ir para frente ao mesmo tempo é um movimento assim. Descer e ir para frente ao mesmo tempo é um movimento dessa forma aqui também. Isso aqui, ó, é uma parábola. Então o movimento é parabólico. Vou desenhar aqui, ó, ele quer um esboço, né? O esboço seria mais ou menos isso. Se quiser escrever, pode desenhar ou escrever
pode botar aqui uma parábola, ou parabólico também, se quiser, não tem problema nenhum, parabólico também está valendo. Show? E aí, vamos para a segunda pergunta que ele te faz. Aí ele vai te fazer uma pergunta em relação à altura máxima, né, que ele vai atingir. Aí, tá bom. Já a mão costa para usar aquela equação pronta que foi com vocês, né, de v0y² 2g. Só que aqui a gente não tem relação de ângulo, né? O ideal, quando for assim, por mais que a intenção seja colocar aquela forma direta, usa, né, já que não deu opção de ângulo, usa a ideia de MUV. Né? Vai ter que tentar descobrir, ou então escada livre, que seja também, H igual a GT2/2, mas vai ter que usar as equações das matérias anteriores. Né? O lançamento oblíquo tem muito disso. Ele vai trabalhar tanto a parte nova da matéria, né, com as duas equações novas, mas também vale tudo que a gente viu antes. Então, ó, vou fazer o seguinte, vou escrever aqui, por exemplo, eu tenho uma equação que diz isso aqui, ó, Vy igual a V0y mais ou menos a vezes t, lembra? Tinha essa equação lá, que era a função horária da velocidade. Posso usar para cá. Claro que eu vou só dar uma adaptada, né? Obviamente. Por exemplo, a aceleração, eu sei que é gravidade. Gravidade que vai acelerar ou desacelerar, né, dependendo da situação aqui, a minha bolinha de gude, beleza? E aí eu vou escolher aqui, ó, já vou trocar uma paradinha. Já vou trocar, em vez de botar A de aceleração, eu vou botar G de gravidade. E o sinal eu consigo descobrir só de olhar, olha só. Ele joga para cima. Quando ele joga para cima, né, o objeto sobe, mas a gravidade é para baixo. Né? Geralmente é para baixo, nunca vi isso é para cima, mas ele sobe e a gravidade é para baixo, então a gravidade vai frear ele. Frear ele, né, na nossa matemática aqui, é porque vale menos, beleza? E ele está te pedindo uma informação muito importante. Ele quer saber qual é a altura máxima. Cara, na altura máxima, tu já sabe, velocidade de y é igual a zero quando a altura é máxima. Então tu tem um monte de coisa aqui, um monte de informação pelo texto. Isso aqui, ó, vale zero. E aí para fazer a conta é muito simples. Se é na altura máxima, Vy é zero, o V0y está aqui, ó, 4, a gravidade, 4, a gravidade vale menos 10, t. Passa para o outro lado aqui, só para a gente não perder muito tempo. Troca o sinal, vai ficar 10t igual a 4 e vai dividir t por 10. Já vou antecipar aqui, 0,4 segundos é o tempo que ele demora para subir na altura máxima. Ou então, né, já que a gente está fazendo essa parte aqui, ele demora 0,4 para subir e 0,4 para descer. Lembra que a gente também já viu isso. Tempo de subida, né, é igual ao tempo de descida. Então, assim, eu consigo calcular a partir disso aqui é letra B, né? Eu consigo calcular, por exemplo, a altura máxima, porque eu sei que a altura tem uma relaçãozinha de gravidade por tempo ao quadrado. E aí é muito rápido de fazer. Vou botar aqui no cantinho. Vai ficar 10 vezes 0,4 ao quadrado divididos por 2. Vou cortar aqui para facilitar minha vida. Vou cortar o 10 com 2. Vai ficar 5 aqui. E aqui fica 1. Vai ficar 5 vezes 0,4 ao quadrado. Vai ficar 5 vezes 0,16. Beleza? Faz aqui no cantinho. 5 vezes 0,16. Esquece se quiser fazer mais fácil. Esquece o zero aqui por enquanto. 5 vezes 16. Mais fácil. Porque depois a gente bota as vírgulas de novo. 30. 5 vezes 1 dá o próprio 5, com 3 dá 8. Né? Daria 80, mas lembra que tem dois caras de vírgula, né? É 0,2 números. Então, 0,2 números. A altura aqui fica como se fosse, deixa eu botar aqui no cantinho. A altura fica valendo 0,8 metros. Então, fechou a nossa segunda conta, a altura máxima é 0,8. Para a gente terminar aqui, letra C, ele pede o alcance, tá? E o alcance é fácil de fazer, porque o alcance funciona também, né? Aquela fórmula anterior que a gente já viu, de alcance sendo Vx vezes o tempo. E aí só dar um olho aqui, porque é o tempo total, tá? Ele demora 0,4 para subir e 0,4 para descer. Então o tempo total, lembra que vai ser a soma dos dois, tá?
Se ele demora 0,4 para subir, 0,4 para descer, cara, é porque o total já sabe que é 8. E aí a gente vai fazer tempo total, que é o 8, 0,8, não pode esquecer da vírgula, 0,8, vezes a velocidade inicial que tem na horizontal, que é o famoso Vx, que está aqui, desde o início, que a gente não usou até agora, 2,5. Vamos explicar 2,5 por 8, beleza? 0,8, né? Fazendo a conta aqui de cabeça, vai dar 2 metros, beleza? Então tá aí, a letra C também feita. Dessa vez conseguiu fazer todas as questões sem trabalhar com aquelas duas, né, de macetinho, entre aspas, que são próprias do oblíquo. Até porque, se você parar para olhar, isso aqui não é bem um lançamento oblíquo, né? Ele não te deu o ângulo. O cara estava em linha reta para frente e jogou o objeto em linha reta para cima, né? A gente entende que é oblíquo porque ele sobe e desce dessa forma. Mas nem sempre ele vai trabalhar com ângulo, então tem que ser a maldade. Se a questão te der o ângulo, já vai por aquela na questão anterior. Já usa aquelas formulinhas prontas. Se não te der o ângulo, você vai ter que recorrer à parte de MUV. Essa matéria é um pouco capciosa, né, digamos assim. Tem que ter um treinamento maior porque ela vai te obrigar a lembrar de coisas anteriores, né, ao nosso módulo 14. Beleza? Vamos fazer mais uma aqui, a última, para a gente fechar, rapidinho, mais teoria também. A gente termina, vou apagar aqui e a gente termina por hoje. Galera, número 6 para a gente fechar aqui por hoje. Número 6 da mesma página, tá? Conceitual também. Observe a figura. E aí ele fala o seguinte: a figura mostra um competidor arremessando um dardo, né? É uma modalidade das Olimpíadas. Desprezando os efeitos da resistência do ar, também isso é normal, a gente nunca faz, né, conta com ar. Em relação às características do movimento do dardo, verifica-se que aí ele dá 5 possíveis, né, afirmações. Letra A, no ponto mais alto da trajetória, possui apenas velocidade horizontal. Vamos ver. Lembra que esse movimento aqui é um movimento, né, que a gente já sabe é um lançamento oblíquo, beleza? E ele está comentando no ponto mais alto da trajetória. No ponto mais alto da trajetória, deixa eu botar aqui na nosso dardozinho aqui. No ponto mais alto, a gente tem uma coisa muito importante, uma informação que a gente já sabe de cabeça. Quando a altura é máxima, que não é no ponto mais alto, a gente já sabe que o Vy é igual a zero. Ou seja, ele não vai ter nenhuma velocidade na parte vertical. Esse dardo aqui só vai ter velocidade, deixa eu botar uma bolinha aqui, só vai ter velocidade na parte que a gente chama de Vx, né? Ou na parte horizontal. Então a primeira afirmação já é correta. Quando ele fala que no ponto mais alto possui apenas velocidade horizontal. Sim, só horizontal porque, né, a Vy, a parte, né, que seria vertical, já morreu. Então já pode anotar aí, ó, letra A já é o nosso gabarito. Ela é a correta. Só para bater as outras muito rapidinho mesmo, para a gente descartar. Letra B, ele fala que a aceleração tem componente horizontal máxima no ponto mais alto da trajetória. Na horizontal não tem velocidade, não tem aceleração. Na horizontal é MU, né? Movimento uniforme. Descarta a aceleração. Aonde tem é só na vertical, que é a gravidade, e ela tem sempre o mesmo valor. Então B está errado. C. Tempo de descida do dardo é igual ao dobro do tempo de subida. Ó, tempo de descida é o dobro do tempo de subida. Descarta. Tempo de subida é sempre igual ao tempo de descida. A gente já viu isso antes. Tempo que sobe é igual ao tempo que desce. Pode descartar. Letra C também. Letra D. Terá alcance máximo se o ângulo de lançamento for de 60 graus. Mentira. Alcance máximo, já batemos esse papo. Só ocorre quando o grau é de 45. Letra E. Na direção vertical, o movimento será retilíneo uniforme. Não tem como, porque na vertical a gente trabalha com gravidade e na vertical o movimento acaba sendo aquele MUV, que é o uniformemente variável. Beleza? Sabíamos que era A, só batendo um papo para, né, descartar as outras. Então, fechou por hoje, né? Hoje foi mais cansativo, a matéria é maior. Sugiro que faça exercícios também. Se precisar, pode deixar no comentário aí que a gente bate um papo também. E assista a parte online, que é muito importante, que lá ele tem mais liberdade de fazer mais questões. E vocês podem pedir para ele tirar dúvidas com ele. Beleza? Então aí, ó, valeu. Até a próxima. Fique com Deus.